Amém? Muito bem. Então minha mãe vem aqui já. A igreja pode ficar de pé, irmãos? Sei que ainda ficaram muito tempo, mas fica mais só por um minutinho só para vocês abençoarem nossa irmã. Glória a Deus. Amém? Deixa Deus falar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Seu Deus maravilhoso, Pai, nós queremos orar, Pai, abençoar a tua serva, Deus, em nome de Jesus. Usa de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, Deus. Nós possamos realmente, ó Pai, tirar lições, ó Deus maravilhoso, dessa mensagem que ela vai proferir, ó Pai, vinda de ti, Senhor Jesus. Nós não estamos firmados em tempo, Deus, mas estamos firmados, sim, ó Pai, naquilo que o Senhor vai falar. Que o Senhor fala em poucas palavras, em muitas palavras, ó Pai, mas fala que o teu servo ouve, fala que a tua igreja ouve, ó Deus. Estamos aqui para ouvir a tua voz, usa a tua serva em nome de Jesus. Amém. Eu sou da igreja, como fala o Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus por mais esta noite que o Senhor concedeu para nós, a gente também para louvar e agradecer o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Estive aqui pelo convite do pastor Ciro, que eu, por 2 vezes que ele me convidou, no ano passado eu recusei de vir. Mas desta vez, eu depois até fiquei pensando. A hora que ele falou, eu falei prontamente, falei, vou. Depois eu fiquei pensando, então o que eu fiz? Porque eu não sei falar, não sei pregar, não sei. Mas depois eu fiquei pensando na palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor diz, abre bem a tua boca e eu te encherei. Então, confiando na palavra do Senhor, eu estou aqui, eu não sei pregar, mas eu tenho o prazer de falar do que Deus tem feito em nossas vidas, porque o Deus ameno ontem, hoje, eternamente, o Deus que não falha, diz a palavra do Senhor, de passar o céu e a terra, mas a palavra dele não onde passar. Então é nessa confiança que eu estou aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus porque Deus é fiel e justo para nos dar vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O trecho que eu vou ler, que a irmã vai ler, é capítulo 15 de Lucas, o Evangelho de São Lucas. E esse trecho, muitas vezes pode as irmãs acharem estranho, porque esse o dia do culto dirigido para as irmãs, e vim falar sobre esse trecho. Mas foi um trecho que 2 vezes decidiram me convidar. Eu sempre, depois que ele saiu, eu falei, se fosse para me pregar, eu ia pregar sobre esse trecho. E agora, pela última vez, depois que ele ligou para mim, e ele falou, e ele ligou o celular, então veio a minha palavra falando sobre esse trecho. Então, eu não sei o que Deus tem para falar conosco. É impossível. Esse trecho de Deus do ano passado, vim falando comigo, não é na igreja do Cajati, é aqui nessa igreja. Então, eu preciso falar aquele pouquinho que Deus vai tocar no meu coração. E esse eu falarei, porque Deus, Ele fala conosco de várias maneiras. Ele fala em sonho, fala através do louvor, fala através da palavra. Ele fala conosco de toda maneira. Então, que é importante nós estarmos nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor falando através das nossas vidas, através da palavra da nossa boca, através do louvor. Então, a irmã Kézia vai ler para nós este trecho, o capítulo 15 de Evangelho de São Lucas. Versículo 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço lhe disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher os seus estômagos com as bolosas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse:
Quanto aos jornaleiros do meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ele estava longe, viu seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe do seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e o vestiu. Põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-lhe perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos seus servos perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão, teu pai, matou um bezerro cevado, o que recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me ligar com teus amigos. Vindo, porém, o teu filho, de desperdiçar-se a tua fazenda com meretrizes, e mataste com bezerro cevado, ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, teu Pai, te agradeço a Ti, meu Deus, por esta hora, Senhor, e por essa Tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi pronunciado por Ti, Jesus, maravilhoso, esta palavra, Senhor Jesus. Fala conosco em nosso coração, meu Deus, Tu sabe que eu nada sou, meu Deus, como disse João Batista, meu Deus, que Tu apareça em nossas vidas e eu desapareça, Senhor, nesta hora. Ó Deus, que a pouca palavra que foi falada, Senhor, mas que fale em nosso coração, Senhor, porque eu creio no poder da Tua palavra, Senhor, nesta hora. Peço que Tu usa-me, Senhor Jesus, como Tu queres, Senhor, da maneira que Tu queres. Em nome de Jesus eu peço tudo. Amém, Jesus. Aqui nós vemos essa parábola falando sobre aquele pai que tinha 2 filhos. E nós vemos que aqui falando sobre, eu falo sobre esse trecho, eu lembro de como a pessoa insatisfeita na casa do pai, que não tem mais aquele prazer de estar na casa do Senhor. Ele tinha trabalhado há muito tempo junto com o pai ali, tinha de tudo junto do pai ali, ganhando o seu dinheiro, tinha o alimento, tinha roupa, tinha calçado, tinha anel no dedo, tinha o seu pai ao seu lado, mas ele um dia resolveu, certamente ele achou ali que já tinha trabalhado bastante, já poderia sair, podia viver sozinho, as suas riquezas, já dava para ele viver o resto da sua vida, e ali ele poderia estar bem longe, ali sem estar mais no pai, muitas vezes, certamente ele já, a Bíblia não fala, mas certamente ele já não está mais gostando ali longe, ele podia estar ali, não ser repreendido pelo pai, por muitas coisas que ele fizesse errado, ou ali sendo debaixo da ordenança do pai, porque nós sabemos que ele foi, dali diz que ele pediu para o pai a herança que pertencia a ele, aquela parte que pertencia a ele. Nós vemos que como certamente aquele pai ficou muito triste, porque é impossível um pai, quando o seu filho está junto dele, vive junto dele, depois ele pede desta maneira para sair a parte de sua fazenda. Certamente que não foi no primeiro dia, na primeira vez que ele pediu a sua herança, que o pai aceitou, mas como certamente ele começou a insistir, o pai com muita tristeza, a Bíblia não fala, mas assim, a gente crê desta maneira, que ela foi e repartiu a sua fazenda, ali a parte que ele pertencia, ele foi, saiu da casa do pai, e disse que ele saiu para um lugar distante,
uma cidade longínqua, muito longe do seu país, longe da casa do pai, longe do costume que seu pai que tinha, porque ele foi para outro país. Então nós vemos assim muitas vezes, quando estamos, então a pessoa está na casa do pai, está insatisfeito na casa do pai, vai na casa do pai, mas não tem mais aquele prazer de estar na casa do pai, vai na casa do pai porque fala que se eu não for, o pastor, o dirigente vai me repreender, ou vai me corrigir, vai me cobrar de mim, mas nós que somos filhos de Deus, então devemos ter aquele prazer de estar na casa do Senhor. Aleluia. Porque eu só vou dizer como o salmista que falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter esse grande prazer de estar na casa do Senhor, servindo o Senhor com alegria, servindo o Senhor com todo o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, para que nós possamos assim ser revestidos do poder de Deus. Aleluia. E servir ao Senhor enquanto aqui nós vivemos, porque aqui nós estamos para trabalhar, aqui nós estamos para lutar, aqui estamos para assim, andarmos com o Senhor, obedecendo a sua palavra. E nós vemos que ali ele saiu, já não tinha mais aquele prazer de estar na casa do Senhor. Não tinha mais prazer na casa do Senhor. Então ali ele saiu na casa do pai. E ali ele saiu, pegou sua fazenda e saiu. E foi para tão longe ali. E gastando, diz que ele gastou o seu dinheiro no seu caminho. Na sua caminhada, certamente que ele já gastou seu dinheiro na viagem, porque ele foi para muito longe. E ele ali chegando naquele lugar, diz que ele desperdiçou toda a sua fazenda, tudo aquilo que ele tinha recebido da parte do pai. Ele foi lá achando certamente que aquele dinheiro daria para muito tempo, mas foi gastando. E nós vemos que ele, quando recebeu a parte da sua fazenda, ele pegou e foi desperdiçar. Não é como os servos do Senhor que fazem. Quando ele recebe aquela bênção, recebe que trabalha, ele pega a primeira coisa que ele faz, ele pega a sua parte, ele separa aquela parte, a 10ª parte na casa do Senhor. Aleluia. Ali ele pega, ele pega ali, a primeira coisa que ele faz, ele trabalha o mês inteiro, mas na hora que ele recebe o seu salário, a primeira coisa que ele faz é entregar, separar a 10ª parte na casa do Senhor, porque a parte que pertence ao Senhor. Mas ele não fez isso, ele pegou, levou tudo, desperdiçou tudo, diz a palavra do Senhor, que ele desperdiçou tudo a sua fazenda, a sua parte que ele pertencia. Então ele foi ali, diz que ele desperdiçou com os seus amigos, ali ele tinha muitos amigos, e nós vemos que quando a pessoa sai para o mundo ali, quando a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem muitos amigos, e quando tem dinheiro, a pessoa tem amigo, tem muitas pessoas ao redor da pessoa, mas quando acaba o dinheiro, então acaba seus amigos, acaba seus prazeres, acaba a alegria, já não tem mais prazer. Assim ele foi e gastou todo o seu dinheiro ali, e disse que ele via fome naquele lugar, e ele não tinha mais, já tinha acabado tudo, porque ele tinha levado, ele achando que dava para viver o resto da vida, mas foi engano, porque longe da casa
veio fome naquela cidade. Então ele foi a um cidadão e foi pedir emprego, porque já não tinha nada mais o que comer, não tinha nada mais para o que fazer. Então ele foi lá e falou para aquele homem e foi trabalhar de cuidar dos porcos. Nós vemos a situação de uma pessoa que deixa a casa do pai. Ele vai, gasta todo o seu dinheiro. Primeira coisa, acaba todo o seu dinheiro, acaba com a sua vida, acaba muitas vezes com a sua saúde, acaba com a sua alegria, acaba com a sua família, acaba com tudo que tem, e vai lá para cuidar dos porcos. E ali ele ficou, ele sentiu, diz a palavra do Senhor, ele sentiu fome naquela hora, ele está sofrendo ali, sendo que na casa do pai ele tinha de tudo para se alimentar, tinha roupa, tinha calçado, tinha muitas coisas, porque na casa do pai nunca faltava nada, na casa do pai sempre nós vemos que há coisas com abundância. Então naquela hora nós vemos que ele, quando sentiu-se ali, mesmo ali abatido, com fome e cuidando daqueles porcos, diz que ele sentiu vontade de se alimentar com aquelas comidas ali, porque os porcos estavam comendo, porque ele já não tinha mais o que comer. Nós vemos a situação da pessoa que vive lá no mundo, que vai para o mundo, deixa tudo, a riqueza que o pai tem, mas vai até que chega em ponto de querer se alimentar com a migalha do mundo, com a comida dos porcos. Então, mas graças a Deus, segundo esta parábola que o Senhor Jesus falou, quando ele lembrou-se ainda da casa do pai, naquela hora ele disse, não esqueceu. Certamente, quando ele tinha dinheiro, não lembrava da casa do pai. Quando tinha os amigos, não lembrava da casa do pai. Mas naquela hora ele lembrou-se e viu a hora, aí ele ainda teve uma esperança. Ele teve uma esperança, lembrou que ainda seu pai ainda existia, seu pai ainda tinha todas as coisas ali. E diz que ele ficou ali, pensando ali que tantos, o jornaleiro do pai dele ali tinha tanto com abundância de pão ali, e ele ali estava perecendo de fome, porque não tinha nada, estava ali sofrendo, porque sabendo que lá no mundo não há nada de alegria, ali a pessoa há sofrimento, muitas vezes a pessoa se engana com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com a aparência do mundo, mas só no Senhor que há alegria, há gozo. Mas ele naquela hora ele falou, ele falou na sua, assim, pensando com ele, eu aqui estou parecendo de fome, mas eu vou falar para meu pai, irei para meu pai, e direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze do mundo teu jornaleiro, faze comer com o mundo do teu servo. Então ele foi, ali diz que ele levantou-se e foi. Nós vemos como é maravilhoso quando a pessoa tem oportunidade ainda de voltar para a casa do pai, e sentir ainda a esperança de chegar, de saber que ali o pai vai aceitar ele novamente, mas o que precisa fazer primeiro é pedir aquela esperança de se arrepender e pedir perdão e voltar para a casa do pai. Quantas pessoas estão lá no mundo que não tem mais essa força de voltar para a casa do pai, mas você é uma pessoa levantar, se arrepender e se reconhecer os seus pecados, o Senhor está pronto para receber como seu filho, porque ele através da cruz do Calvário, ali ele derramou o seu sangue e nós através dele nós somos tornados filhos de Deus. Então tudo acrescentar em Jesus como seu Salvador é filhos de Deus. Então nós vemos que ele, aquele jovem, ele voltou para a casa do pai e chegou de longe. Nós vemos que eu disse que aquele pai, o filho saiu, mas ele sempre esperava, ele sempre estava esperando a volta do seu filho para a casa
Mas o seu pai, ele não fez isso. Ele pegou, quando viu ele, lançou-se ao seu pescoço, disse e beijou. E ele se alegrou-se naquela hora e mandou para que seu servo visse a roupa melhor que ele tivesse aqui para dar para ele vestir para o corpo dele. E nós vemos que na casa do Pai nós precisamos de veste. A veste que o Senhor nos dá é a veste da salvação. É a veste que nós precisamos ficar um dia com essa veste. E ali nós vemos que o Pai falou, ainda traz um calçado para ele. Nós vemos quando ele saiu da casa do Pai, ele tinha calçado, ele tinha anel nos seus dedos, ele tinha roupas boas. Como que ele voltou? Voltou sem sandália no seu pé, voltou sem o anel no dedo, voltou certamente com roupa suja, rasgada já, porque ele esteve ali cuidando dos porcos. Nós sabemos, o mundo tem mau cheiro, o mundo não tem, ele tem aquele bom cheiro, mas os servos do Senhor, os que servem o Senhor, que estão na casa do Senhor, tem um bom cheiro de Cristo. Aleluia! Ele tem o cheiro de vida, porque o Senhor é vida. E assim ele estava certamente com aquela roupa, com mau cheiro, mas o Pai falou para ele, vai dar a roupa melhor ali. Então ele vestiu aquela roupa, ele ali traz o anel nos seus dedos, ele pegar do céu nos seus dedos, porque ele já tinha perdido, certamente tinha gastado, vendido para comprar comida para comer. E ali, mas ele põe o anel no seu dedo, esse é o sinal da aliança para com Deus. Ele já tinha perdido quando estava no mundo, ele já tinha perdido aquela aliança com Deus, mas quando ele voltou, o Pai tornou a dar a aliança para ele, e põe a aliança no seu dedo. Então novamente ali ele tornou aquela aliança com o seu Pai. E depois ainda nós vemos o calçado nos pés dele, e trazer a sandália também, o calçado. E ele ali, ele foi e trouxe o calçado. Nós vemos que a palavra do Senhor diz que nós devemos calçar nossos pés na preparação do Evangelho do Pai. E dessa maneira, Pai, que não nos esteja ligado com o mundo, ligado com o pecado, ligado com as coisas deste mundo. Ali nós estamos revestidos do poder de Deus, livres das forças do mal, protegidos pela sua graça. E assim nós devemos cada dia mais buscar a bênção do Senhor, para que eu não possa perder as nossas vestes espirituais, para que eu não possa perder o calçado nos nossos pés, não ficar ligado no mundo, para que eu não possa perder a aliança com o nosso Deus, porque é triste a pessoa que se afasta da casa do Pai. Ele volta, tem pessoas que podem voltar, ainda tem oportunidade de voltar, tem a felicidade de voltar, mas quantos que estão lá no mundo, perdido, já sem coragem de voltar, porque aquele jovem ele está quase já morrendo, perecendo, mas ainda com o tempo ele voltou para a casa do Pai e foi aceito ali como seu filho, não como um jornaleiro, não, mas ele foi como seu filho, ele não rejeitou. E porque nós somos, através de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus, nós somos servos, mas somos filhos dele através da sua morte na cruz do Calvário. Então é maravilhoso nós permanecemos
venceu, bastante bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com Jesus nós vencemos. E ele diz na sua palavra também, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, aquele servo, aquele jovem não foi fiel ao Senhor, não foi fiel ao seu pai. Ele antes saiu, não tinha prazer de estar na casa do pai. Mas depois que ele sofreu, depois que ele viu que o mundo não era da maneira que se apresenta, ele voltou para a casa do pai. Assim, cada um que volta para a casa do pai, ele tem prazer, tem alegria, e ele vem que permanecerá firme na casa do Senhor até o dia da vida do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, se nós for fiel a Deus, todo dia nós sabemos, não é apenas nós viver um momento como aquele jovem estava na casa do pai e saiu. Não, mas é viver todo dia da nossa vida na casa do Senhor, porque Davi, o salmista falou, é melhor estar na casa do Senhor um dia do que em outras partes 1000. Então, nós devemos se alegrar e não ficar insatisfeitos de estar na casa do Pai, mas vamos buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de nós buscar cada dia mais, é tempo de nós viver assim, sem consagração, porque o mundo passa, é sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo, ele quer trazer engano para nós, mas a palavra do Senhor, ela é firme, ela é justa, ela é poderosa, ela não falha. Então, o que Deus fala, ele cumpre. Ele diz: passar o céu pela sua palavra, não de passar. A palavra do Senhor diz: se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós, mas nós devemos amar nosso Deus de todo o coração, Glória a Deus. de todo o nosso espírito, toda a nossa força. Assim nós permanecemos firmes, porque o mundo está lá fora, com os seus braços abertos para receber os que querem sair da casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz para nós ficar na casa do Senhor, não sair da casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que ali nós podemos ser refugiados. Na casa do Senhor, ali nós recebemos bênção, ali oramos, ali cantamos, ali louvamos o Senhor, e o Senhor recebe nosso louvor, a nossa gratidão. E nós vemos que o filho mais velho, quando ele viu tudo isso, ele ficou, não gostou do seu irmão, porque ele falou que ele estava sempre na casa do pai, e o pai nunca deu nada para ele. Mas eu estava pensando assim, meditando: será que aquele filho pediu alguma coisa para o pai? Será que aquele filho pediu alguma coisa? E como muitas vezes a pessoa fica na casa do pai tanto tempo, diz: aquela pessoa saiu para o mundo, voltou para a casa do pai e tem de tudo ali, já deu, o pai deu novamente, e eu não tenho nada, tantos anos eu estou na casa do Senhor e eu não tenho nada. Mas será que buscou a face do Senhor? Será que buscou bênçãos, buscou dons espirituais? Será que buscou a face do Senhor? Será que buscou andar nos caminhos do Senhor? Será que procurou se consagrar? Então nós devemos buscar aquele jovem mais velho, e ele, o filho mais velho, não buscou, não pediu, não sei porque ele não pediu, mas se ele pedisse, ele teria um banquete com os seus amigos, teria alegria também. Mas vamos buscar o Senhor, porque o Senhor tem muita bênção para nós, e que Deus nos abençoe. Porque eu peço que os irmãos desculpem, porque eu tenho problema na minha garganta. Quando eu começo a falar, começa a embaraçar minha garganta. É isso que eu não posso prolongar e falar. Mas essas palavras que fiquem em nosso coração, que Deus possa gravar em nosso coração, que esteja para a única regra da nossa fé, que nós possamos buscar o Senhor todo dia da nossa vida e permanecer, para que até o dia que o Senhor vir nos buscar, ou que o Senhor nos chamar, que nós esteja pronto, nosso coração aberto, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre trabalhando em nosso coração, nesta igreja. Que Deus abençoe essa irmã, se esforce, porque na palavra do Senhor diz: esforçai, mas não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isso fala sobre o templo, mas nós também devemos se esforçar, porque cabe para cada um de nós se esforçar, porque teremos uma recompensa. Nossa recompensa não é aqui, mas é lá no céu, um dia o Senhor nos dará para nós. Nós não devemos querer nossa recompensa aqui, nós não devemos esperar, porque muitas pessoas querem já ser recompensadas aqui, mas nossa recompensa está no céu.